A paz do Senhor, professor, professora. Estamos aqui em mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, aqui no nosso canal da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal, que é presidida pelo pastor Douglas Batista e a IBD sob a coordenação pedagógica da missionária Dirley Batista. Estamos aqui na aula 9, lição 9 desta abençoada revista que traz os sábios conselhos de provérbios para o pré-adolescente cristão. Vamos iniciar com a nossa oração. Querido Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, Pai, de estar te servindo com os nossos talentos, de estar levando a tua palavra para os pequeninos. Senhor, abençoe cada professor, cada aula, cada aluno, Senhor, que possamos, Pai, transmitir as tuas verdades bíblicas, que possamos nos fortalecer para que teu nome seja glorificado e para que naquele grande dia nós estejamos todos juntos, Senhor, contigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Professor, professora, a aula que vamos falar hoje é Diga Não à Mentira. Uma continuidade, da aula anterior, que é Diga Não à Preguiça. Então nós vamos trazer agora pontos relevantes para a vida do nosso pré-adolescente que precisam ser trabalhados, O comentarista foi muito feliz nesses tópicos que ele selecionou e não foi diferente aqui com a lição 9. Diga Não à Mentira. O texto base está em Colossenses 3:9, que fala aqui na palavra: não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. E aqui na revista, traz a versão: não mintam uns para os outros, pois já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes. Então, nós sempre orientamos você a estar incentivando o seu aluno a trazer a revista, a fazer o devocional semanal, a estar trazendo também a sua Bíblia nas aulas, como nós temos falado desde a primeira aula, fazer um sistema de pontuação para premiá-los. Isso tudo serve como incentivo para que eles entendam a importância de estudar, de carregar, de estar sempre atento à palavra de Deus. E o tema, Diga Não à Mentira, ele é muito sensível, porque tem a ver com o caráter, do pré-adolescente. Ele está nessa fase de construção do caráter. Quando fala aqui na introdução, nos traz exatamente isso, que às vezes a mentira ela parece o melhor caminho, mas ela não é o melhor caminho, A palavra de Deus ela é muito clara em condenar a mentira. E no tópico 1, fala exatamente isso: mentira é pecado. Esse tópico ele é muito importante, professor, para que você possa classificar de uma forma bem clara para o seu pré-adolescente que sim, a mentira é pecado. Quando fala lá no nono mandamento, não darás falso testemunho, lá em Êxodo, exatamente está se referindo à língua mentirosa, aquele que profere, que fala algo que não é compatível com a realidade, com a verdade. E o Senhor, ele não apenas acha feio, algo apenas feio, algo que ele não acha errado, não, ele abomina. Então é uma coisa muito grave diante do Senhor, porque isso contradiz, isso vai de frente com o próprio caráter de Deus, de santo, Nosso Deus é santo, é justo, ele é a fonte de toda a verdade. Então a mentira é algo que macula, fere diretamente a própria santidade do nosso Deus. Então você fala para o seu adolescente que, olha, muitas pessoas tentam pregar diferente, que a mentira é apenas um leve deslize, um erro de conduta, enfim, mas não, é uma coisa muito grave, é um pecado. Assim como foi no Jardim do Éden. Explique para ele, desde o jardim, o inimigo, o diabo, ele tenta nos iludir com a mentira para nos levar a pecar. E não foi diferente desde o pecado original. Explique para ele, tente relembrar essa lição tão importante espiritual para que ele entenda o contexto. Quando a serpente ela tentou levar a Eva a comer o fruto, ela exatamente plantou uma mentira. Ela falou para Eva que se ela comesse o fruto da árvore da vida, ela iria ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. E isso a atraiu. E isso é uma mentira, não teria como ela ser como Deus. Foi uma mentira. E também disse para eles que o quê? Disse para ela que ela não morreria. Que ela não morreria. E a consequência do pecado foi o quê, pré-adolescente? Fale para ele. Foi não só a morte carnal, mas também a morte espiritual. Então você fale para ele que a mentira é um pecado sério
E desde o Jardim do Éden, o diabo tenta plantar, né, tenta iludir, né, o ser humano com a mentira para nos afastar de Deus, para nos levar à condenação eterna. Aqui no subtópico, no subtópico seguinte, a mentira tem como pai o diabo. Então, como eu falei, Deus, ele é a fonte de toda a verdade. Ele é a própria verdade. Quando Jesus fala, né, eu sou o caminho, a verdade, a vida. A palavra de Deus, ela é a verdade. Então, Deus é a fonte de toda a verdade, de toda a pureza, de toda a justiça. E o diabo, ele é a fonte do pecado. O diabo, ele é o pai da mentira. Então, explique para ele que aqueles que estão andando um caminho de mentira está servindo a um pai das trevas. Mas aqueles que caminham na verdade servem a um pai de luz. Então, que ele tenha muito cuidado, né, com aquilo que ele está plantando, aquilo que ele está semeando no seu coração, aquilo que tem sido o norte da vida dele. Se é a mentira, se é uma vida de mentira ou se é uma vida de pecado. E explicar também para ele que aquele dito popular tão conhecido, né, que a mentira ela tem perna curta, ela é o reflexo de uma lição da Bíblia. Quando fala em Provérbios, né, 12:19, o lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. O que quer dizer com isso? Que a mentira, por mais que ela pareça, né, algo maravilhoso, às vezes, né, utilizada para que a pessoa fuja de uma punição ou tenha alguma vantagem, ela tem um fim curto, porque uma hora a verdade ela aparece, ela prevalece. A mentira tem um tempo curto, enquanto a verdade ela é para sempre, como diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é verdade, ela durará para sempre, ela se cumprirá integralmente. E assim como fala também que quando vier, né, o sol da justiça, quando vier o nosso Senhor Jesus, tudo se aclarará. Então nada pode ser escondido. Toda a luz do Senhor será lançada sobre nós, sobre todas as coisas deste mundo e tudo será esclarecido. Então fale para ele, explique para ele que esse engano da mentira é um engano que é passageiro, que logo a verdade sempre prevalece, vem à tona e a mentira dura por um momento. É um engano de que ela irá prosperar. Aqui também você pode também ressaltar nesse subtópico da mentira, né, que tem como pai o diabo, falar do caráter de Deus, da onisciência de Deus, que ainda que muitos pensem que podem enganar, que podem lançar uma mentira, que ela irá prevalecer, nosso Deus, ele conhece, ele é o único que pode sondar os nossos pensamentos, nossos corações. Então, ainda que as pessoas pensam que podem iludir o outro, né, e por um curto tempo, Deus sempre sabe o que é a verdade, sempre sabe a motivação no coração, aquilo que realmente aconteceu, porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas plenamente. Então explique para ele que o Senhor, você não tem condições de enganar o Senhor. A mentira, ela não tem como, né, alcançar a Deus, porque ele sabe todas as coisas, ele é a fonte da verdade. Então explique para ele também sobre esse caráter do nosso Deus, a onisciência do nosso Deus, que nunca, as pessoas pensam que podem enganar outro, mas nunca poderá enganar a Deus. E aqui no último subtópico que fala a mentira afasta das pessoas de Deus, você, professor, professora, pode explorar exatamente sobre a questão da contaminação, né? Como a mentira ela prejudica a reputação de uma pessoa. Quando os mentirosos, né, eles são reconhecidos, quando a mentira se torna um hábito, as pessoas não confiam mais nela. Então, às vezes, explico isso para adolescente que às vezes muitas pessoas perdem grandes oportunidades porque não são dadas mais a ela, porque a pessoa não tem mais o quê? Confiança. Quando você não tem confiança, as pessoas não entregam para vocês responsabilidades, né? As pessoas não confiam mais que você vai, de fato, ser leal a elas. Então, você explique para eles como é triste quando as pessoas se afastam de você, né? Quando a sua reputação em relação a falar a verdade, ela é destruída, ela é prejudicada pela mentira. Então explique para ele que isso é algo terrível, você acaba se isolando e não apenas isso, as pessoas não contam mais com você. Então explique para o seu pré-adolescente como a mentira ela pode ter um dano terrível para a reputação dele, para como as pessoas olham para ele, como as pessoas, né, qual é a imagem que as pessoas têm dele. E isso realmente é algo preocupante.
E passando aqui para o tópico 2, a mentira diminui a confiança. Aqui, querido professor e professora, eu queria fazer aqui um parêntese, né? Comentar para vocês um estudo muito interessante que eu encontrei sobre a questão do hábito de mentir. Tem um estudo da Universidade de Londres, eu até deixei a fonte aqui do nosso material complementar, que será, né, disponibilizado para você, que fala sobre um estudo a respeito do cérebro das pessoas que têm o hábito de mentir. Esse estudo, ele concluiu que as pessoas que trazem a mentira como hábito, elas acabam modificando a própria estrutura do seu cérebro, na amígdala. A amígdala ela é uma pequena estrutura do nosso sistema límbico, das emoções. Então, quando a pessoa ela tem esse hábito de mentir e lança uma mentira numa circunstância e lança em outra, e isso se torna um hábito na sua vida, o sistema, a amígdala, que inicialmente ela reage quando a pessoa mente, tem aquele temor, aquele medo, né, de ser descoberto, ele passa a ser dessensibilizado, ou seja, a própria estrutura do cérebro dele começa a não reagir mais, de tanto que a mentira vai transformando a mente de uma pessoa. A mentira, né, corriqueira, a mentira como habitual. Então você explica para o seu adolescente, olha, a mentira ela é muito prejudicial, inclusive há estudos, né, no campo da neurologia que mostra que há uma mudança no cérebro. Então, o que acontece com os mentirosos, né, as pessoas mentirosas que têm esse hábito, a amígdala ela para de reagir. A pessoa ela se torna uma pessoa fria emocionalmente diante da mentira. Por quê? Porque a mentira se tornou algo para ela normal, comum. E crianças, adolescentes, pré-adolescentes, entendam, isso aí é um caminho para a morte espiritual, para a frieza espiritual. A mentira ela é capaz de transformar, de afetar os seus pensamentos, as suas emoções, isso é muito sério. Então explique para ele que o caminho da mentira pode parecer inicialmente algo bom, algo vantajoso, mas o final é de morte espiritual, é um caminho terrível. A pessoa vai se tornando fria, a pessoa já não sente mais o temor nem de ser descoberta e muito menos acaba perdendo temor a Deus, a justiça de Deus. Isso é muito sério, porque acaba se afastando cada vez mais de Deus. É mais difícil dela, né, encontrar, né, dentro dela a força para reagir, né, encontrar dentro dela a força para buscar ao Senhor novamente. Então isso é muito triste. E o diabo ele vai trabalhando exatamente nisso, para tentar aprisionar as pessoas, aprisionar nas mentiras dele, aprisionar nos enganos dele. Então explique para ele o quão sério é a mentira na vida de uma pessoa, especialmente um pré-adolescente que está com o cérebro em formação, com o caráter em formação. E no subtópico primeiro que fala aqui, né, do ponto 2, fala a mentira se disfarça da verdade. Aqui, querido professor, eu achei interessante apresentar para você exatamente isso, né, como eu falei no início aqui da introdução desse tópico, de trazer para eles a realidade que a mentira ela é um engano. Então, por mais que você ache que ela possa ser atrativa no começo, ela é um engano. Você vai se aprisionar nisso, vai trazer um mal ainda maior para você do que o mal que você achou que você estava, né, se livrando, a punição que você estava se livrando, enfim. E trazer para você também o conceito de hipocrisia, né? Porque o que é isso? A mentira, ela se disfarça. Ela se disfarça de verdade, ou seja, ela tenta criar uma realidade que não existe para esconder a verdade. E se aproxima muito do conceito de hipocrisia. Hipocrisia vem do grego, que quer dizer a questão de encenar, tem esse sentido, né, de encenar, de interpretar. Então é exatamente isso. Você tenta demonstrar uma virtude ou um sentimento que não existe na realidade. Então explique para ele que isso aí é um pecado terrível que tenta exatamente isso, ocultar a realidade. Então você faz uma interpretação, né? Quando você conta uma mentira, você interpreta algo que não existe. Uma realidade que não existe, um sentimento, uma virtude sua que não existe. Às vezes você, para sair de uma desobediência, né? Pré-adolescente acaba mentindo, ou seja, para encenar, para interpretar uma atitude que ele foi obediente, de que ele está correspondendo àquilo que o pai e a mãe, né, têm solicitado a ele, ou às vezes para esconder algo, né? Então, isso tudo é um engano, não é a realidade. Isso aí há um sentimento que não é da realidade e exatamente isso que o diabo, ele trabalha tanto na vida deles para aprisioná-los,
né, para atormentá-los, porque a mentira, ela acaba sendo uma prisão. Quando você cria algo que não existe, você acaba sendo levado a sustentar aquilo, e isso traz um mal enorme, traz um mal emocional, né? Tem consequências físicas, como eu falei, né? Na própria formação do cérebro, na próprio funcionamento do cérebro. Então explique esses detalhes para o seu pré-adolescente, porque é muito importante para que ele entenda a seriedade. Porque o que acontece, professor, professora? A mentira, com essa onda, né, de fake news aqui da última década, né? A fake news se tornou algo que normalizou praticamente a mentira, né? O mundo jaz no maligno e o diabo, ele tem interesse exatamente nisso, em relativizar a verdade. Então você, nesta aula, tem um papel muito importante na vida do seu pré-adolescente de caracterizar a mentira como ela é, um pecado grave. Um pecado grave que, inclusive, né, foi o que levou à grande queda da humanidade. Então aproveite os detalhes dessa aula para trazer essa realidade para o seu pré-adolescente. Explicar para eles também, aproveitando até a aula anterior da preguiça, que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, da mesma forma, se nós plantamos a verdade, a honestidade, a lealdade, a confiança, nós vamos colher o quê? Confiança. Vamos colher também o quê? Um tratamento de verdade para conosco, de honestidade. Agora, se nós plantamos a mentira, a dissimulação, o engano, a falsidade, nós vamos colher exatamente isso. Desconfiança, isolamento, porque as pessoas não vão confiar em nós. Então, você explique para eles que a lei da semeadura também se aplica nesse ponto. E também que a mentira destrói relacionamentos. Como eu falei, as pessoas não ficam perto de mentirosos, as pessoas não entregam grandes responsabilidades, né? Ou às vezes grandes dádivas para as pessoas mentirosas, porque elas não podem confiar nela. Então explique para ele, olha, às vezes, pré-adolescente, o papai e a mamãe, ele às vezes pensa em entregar grandes responsabilidades para nós, até mesmo de lidar com o próprio dinheiro, né? Aqui na rotina da casa de vocês, né? Para vocês cumprirem alguma tarefa. Mas se não houver a confiança em vocês, se eles não puderem confiar no caráter de vocês, na honestidade de vocês, eles dificilmente irão dar, né, essa responsabilidade para vocês. Então explique, né, com exemplos da realidade deles para que eles possam realmente entender e quem sabe até adiantar. Olha, no trabalho também, saibam vocês que as pessoas que demonstram honestidade, né, que falam a verdade, né, que não são pegas em mentira, nem em falsidade, nem em histórias mal contadas, essas pessoas que andam, né, no caminho reto, elas são, em muitas empresas, nós temos muitos exemplos, elas são reconhecidas, são promovidas. Então, a verdade, ela é um impulsionador, ela é uma vantagem em todo o tempo e para sempre. Ela se sustenta por si só. Porque o nosso Deus é um Deus de verdade. Então, aquele que caminha na verdade tem um Deus a seu favor, lhe sustentando. Então, fale para ele essa realidade. Muito importante. No tópico C, quem mente desrespeita o seu próximo. Aqui eu achei interessante você explorar exatamente, né, claro, além do que o comentarista traz, você trazer aquele versículo da Bíblia que fala sobre a língua mentirosa. A língua como sendo uma pequena chama que pode incendiar uma floresta, como está lá em Tiago, capítulo 3. Então, explicar para eles, né, também falando da onda da fake news, que muitas pessoas, né, que são alvos de mentiras, especialmente no nosso mundo moderno, né, que tem internet, que tem redes sociais, que as informações, elas giram o universo em segundos, né? Giram o mundo em segundos. Falar para eles que o quão perigoso é você compartilhar uma mentira, especialmente usando as redes sociais, que muitas pessoas, infelizmente, tiveram um fim trágico, né? Tiveram a vida destruída, a família destruída. Por quê? Por conta de uma mentira que foi contada e espalhada, as pessoas tiveram como verdade e não era. Então, falar para eles que a mentira é algo muito grave, né? Você desrespeita o outro e pode causar, né, um fim terrível de destruir uma vida. E vamos prosseguir, professor. Aqui no tópico 3, é preciso falar a verdade como estilo de vida. Aqui eu trouxe para você explorar exatamente o que traz um pouco, né, da lição do nosso versículo-chave lá em Colossenses, a questão da velha natureza. Explicar para o pré-adolescente que o pré-adolescente cristão, ele não anda mais segundo as obras da velha natureza, que é uma obra de pecado, né? É uma obra que não há
espaço para arrependimento, né, de frieza espiritual, mas a nova natureza não é assim. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, a nossa nova natureza, ela é revestida, né, do caráter do Senhor. Nossa nova natureza, ela é conduzida pelo Espírito Santo de Deus e nela não há espaço para a mentira. Então quer dizer que quem aceitou Jesus não vai mais mentir? Infelizmente nós não podemos afirmar isso, quem dera pudéssemos, mas não, nós estamos aqui ainda neste mundo, a carne milita contra o espírito, mas quanto mais nós alimentarmos o nosso espírito, mais forte nós seremos diante das tentações do pecado. E isso é mentira, isso é qualquer pecado. Então explique para ele, você vive, meu aluno, em nova natureza, você é nova criatura em Cristo Jesus, então não ande mais, né? Evite a tudo aquilo que possa levar você a uma tentação para a mentira. E se algo acontecer, você fique com a verdade. Não caia na tentação da mentira, ainda que pareça que é a melhor solução, não caia. A verdade sempre é o melhor caminho. Aqui você pode também trazer o que fala em Efésios 4, né? Que Efésios 4, 24, 25 e 27, 30, exatamente, que o diabo, né? A mentira, ela é uma forma de dar oportunidade para que o diabo nos tente. Olha só que interessante o que fala aqui em Tiago. Por isso não mintam mais, cada um diga a verdade para seu irmão na fé, pois todos somos membros do corpo de Cristo. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Então a mentira, ela é uma lacuna, né? Uma abertura, uma ferida para que o diabo nos tente. Então isso é muito perigoso. Falar para eles que não apenas isso, né? Como fala aqui em Tiago, a mentira pode ser um caminho, né? Um abismo que chama outro abismo, uma mentira que é contada aqui como uma mentira, né? Que não vai machucar ninguém, que tá ali, mas às vezes para você sustentar essa mentira você tem que contar outra mentira, e outra mentira, e outra mentira, e vira uma bola de neve, vira um rolo de papel higiênico, sem fim. E ele acaba se enrolando nessa mentira. E isso aí dá brecha para que o diabo tente ele em outros pecados, inclusive, para que ele possa sustentar essa mentira. Então, fale para ele essa realidade, fale para o seu aluno essa realidade, para a sua aluna, e que ele possa entender a gravidade. E não só isso. Tiago ainda fala aqui que o Espírito Santo, ele se entristece. Não faça com que o Espírito Santo de Deus fique triste. A mentira, ela entristece. O Espírito Santo, ele nos conduz, ele está conosco para nos levar, né, a experiências com o Senhor, a fortalecimento, para que nós possamos frutificar, receber dons espirituais. Mas quando nós damos lugar para a mentira na nossa vida, o Espírito Santo se entristece, ele se afasta. E a Bíblia é muito clara que nós devemos o quê? Convidar, né? Tornar a nossa vida um ambiente para que o Espírito Santo tenha liberdade de agir em nosso meio. E não para que ele se entristeça, para que ele se afaste. Então, falar para ele que a mentira ela é perigosa por isso, porque ela vai acabar sendo, ela é, né, um flanco, ela é uma armadilha que pode levar o inimigo a nos tentar em outras áreas. E isso é muito sério. Falar também para ele que a verdade ela deve ser dita em qualquer circunstância. Até porque ela é uma forma de para o adolescente mostrar onde ele estiver, na escola, dentro de casa, né, na igreja, é uma forma dele mostrar o testemunho dele, que ele está caminhando nos passos de Jesus. Então é uma forma dele, inclusive, evangelizar diante de pessoas que não conhecem a Cristo. Já pensou quão glorioso que é para adolescente? Você surpreender, né? Porque hoje em dia, infelizmente, é uma surpresa você ter cometido uma falha, né? Ou ter visto algo e que todos mentiram, mas você ser o centro da verdade, você ser a pessoa confiável, né? Aquela que vai esclarecer algo, né? Ou aquela que vai assumir, infelizmente, né? Cometeu uma atitude errada sem querer às vezes, mas cometeu e vai assumir diante de todos, mesmo sabendo que pode, né, receber algumas consequências negativas. Você né, para que ele entenda quão glorioso é esse testemunho diante dos ímpios, né? Dele mostrar que ele caminha na verdade, independente, né, das circunstâncias, do que possa acontecer com ele. Isso é glorioso. Fale para ele, a verdade é um belíssimo testemunho de que ele é um discípulo de Jesus. E por fim, aqui no tópico B, do tópico 3, subtópico B, né, do tópico
3 fala que a palavra de Deus é a verdade. Então, aquele que conhece a Deus, ele obedece a palavra de Deus, ele fala a verdade, ele não mente. Ele não tem espaço para mentira na sua vida. Porque com a mentira, você acaba desprezando, né, a própria obra do Criador, a própria obra de Deus, né, para a sua vida. Você despreza a palavra de Deus, tudo aquilo que é contra, né, o Senhor, o caráter dele. E também ter cuidados, né? Fale para o seu pré-adolescente, olha, a palavra de Deus é a verdade, então tudo aquilo, esses convites que vocês às vezes recebem, né? Às vezes você recebe conselhos, né? Propostas que não são compatíveis com a verdade, não são compatíveis, às vezes você tenta, né? Aceitá-los e usar a mentira para encobri-los. Saiba que Deus não se agrada e que isso pode trazer consequências sérias, negativas para a sua vida, né? Essa geração do tem nada não, né? Vamos fazer, tem nada não, depois, né? Depois a gente dá um jeito. Ou a geração do temos que experimentar para saber. Não. Geração do tudo é relativo. Não, você acha isso, mas calma, é porque é a sua visão, mas tem outras visões. Não. A palavra de Deus, ela é a verdade, ela é absoluta. Podem passar os tempos, podem passar os presidentes, podem passar as estações do ano, podem passar as gerações. A palavra de Deus permanecerá para sempre e se cumprirá integralmente. Meu aluno, minha aluna, não acredite na mentira do mundo, de que vale a pena você experimentar, né? De que não tem nada não, dizer uma mentirinha aqui para encobrir uma coisa errada ali. Isso aí é tudo engano para destruir a sua vida. E um conselho que você pode dar de sabedoria. Olhe os exemplos da Bíblia, você pode trazer exemplos para o seu aluno, né? Temos Ananias e Sofia que mentiram em relação a uma questão financeira e receberam, né, do Senhor um decreto fatal, né, de morte. Mentiram para, né, para os apóstolos da igreja. Temos também a questão de Caim, né, que Deus perguntou para ele, mesmo sabendo, Deus perguntou para ele, Caim, onde está seu irmão? E ele mentiu, sendo que ele tinha acabado de matar seu irmão, o primeiro homicídio, né, registrado, primeiro homicídio na humanidade. Ele recebeu como punição de Deus ser fugitivo e errante na terra. Então fale para eles, olha, você não precisa experimentar a mentira para saber o fim que ela leva. Basta você ver exemplos não só na Bíblia, mas também ao seu redor. Veja como a mentira destruiu tantas famílias, já destruiu tantas pessoas, como eu falei, as fake news, né? Já destruiu tantas vidas. Às vezes são mentiras que as pessoas acham que são inofensivas, mas não existe mentira inofensiva. Não existe mentirinha e mentirona, mentirinha tudo bem, a mentirona não. Não, toda mentira ela é condenada pelo Senhor. Então explique para ele um conselho. Olha, você não precisa triscar no fogo para saber que ele queima. Basta você ir lá na ala de queimados no hospital, você vê um vídeo de uma pessoa que foi queimada, né, gravemente, para você ver o quão perigoso, quanto sofrimento a pessoa, né, teve ao triscar no fogo. Você não precisa experimentar tudo para saber o que é bom e o que é ruim. Siga o conselho da palavra de Deus. Siga o conselho da palavra. Faça votos com o Senhor, você verá o grande agir de Deus na sua vida, meu aluno. Você verá as bênçãos de Deus na sua vida. Então fale para ele. E também aqui, para finalizar esse subtópico, falar para ele que apesar, né, de ser tentado fugir da punição, que sempre o fim da mentira é isso, aprisionamento, você fica preso naquela mentira e, como eu falei, por pouco tempo, porque logo a verdade ela aparece, e também o desespero de ser descoberto. Como é triste as pessoas que vivem mentira e vivem essa angústia, o desespero, né, de serem pegas na mentira. Para concluir, meu querido professor, minha querida professora, trazer aqui a conclusão desta aula abençoada, dizer para ele que o Jesus, nosso Jesus, é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, ele não é só um caminho que pode chegar a Deus, não, ele é a única verdade. Então, a nossa salvação é pautada nisso, né? Na verdade. Então, a verdade ela deve ser, né, a nossa luz, nosso guia, né, nas nossas práticas diárias. E que exatamente isso, a mentira veio para nos destruir, para nos levar à morte espiritual. E não é isso que Deus preparou para nós. Que a libertação do pecado só vem com a confissão. Isso é muito importante, essa conclusão. Fale para eles, olha, se alguém aqui, né, de vocês, inclusive eu acho até interessante fazer esse apelo depois da nossa dinâmica, mas você, né, já vai aqui captando aqui a lição.
você falar para eles, olha, se você já mentiu, você, né, tem alguma mentira que tem rodeado a sua vida, não sei, essa semana, esse mês, esse ano, fale para eles que há tempo de voltar, há tempo de se arrepender. Que enquanto há tempo, nós não sabemos o dia de amanhã, né, se Jesus irá voltar, mas o hoje é o melhor dia para que ele possa se libertar da mentira, para que ele possa confessar primeiro diante de Deus essa mentira e pedir perdão. E também as pessoas que foram prejudicadas pela mentira que ele contou. Pedir perdão para o pai, para a mãe, para um amigo, professor, professora, enfim. Dizer para eles que o tempo de se arrepender, de se livrar dessa velha prática, dessa velha natureza, desse aprisionamento, é uma prisão, é hoje. Então, conclame ele, chame seu aluno para pedir perdão a Deus, né? Porque, como diz a palavra, né? Provérbios 28:13, quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Então, quem confessa, acha misericórdia. Quem confessa, né, com seu coração ali por inteiro, verdadeiramente, acha perdão. Então, diga para eles que essa aula que você preparou, né, que essa lição que Deus preparou para ser ministrada para eles é um momento importante de reconciliação com Deus, né, de libertação desse pecado da mentira, e que o dia é hoje para isso. E vamos aqui, né, com esse detalhe, né, com mais essa contribuição, nós encerramos aqui a parte da ministração, né, da revista propriamente dita. Falar para você, professor, professora, que tudo isso que eu comentei estará sendo disponibilizado, ó, no arquivo, né, todos esses comentários para que você possa, né, aproveitar o que você entende, né, que é adequado para a sua aula. E também nós temos aqui, eu vou disponibilizar esse visual, que é para nós fazermos a nossa dinâmica de hoje. Você vai já entender. Vamos lá. Eu trouxe aqui um menino e uma menina, você pode ver, menino e uma menina, para demonstrar exatamente isso, nossos pré-adolescentes. E aqui, querido professor, eu trouxe iodo para você fazer uma demonstração para eles sobre como é perigoso o pecado da mentira. E para que eles entendam que eles devem dizer não à mentira em toda circunstância. Aqui eu trouxe, ó, duas garrafinhas transparentes com água e uma seringa, porque claro que eu testei a dinâmica e eu aconselho vocês a testarem todas as dinâmicas antes das aulas para evitar qualquer dificuldade. Trouxe uma dinâmica porque é mais fácil, a seringa, porque é mais fácil manusear o iodo com ela. Então você, ó, eu até botei aqui essa imagem da mentira, né? E você vai explicando para eles, olha, eu trouxe aqui essa dinâmica para vocês para explicar exatamente o mal que a mentira pode trazer na vida de vocês. Aqui você não precisa pegar muito, você pode pegar uma quantidade razoável. Iodo você pode encontrar em qualquer farmácia, é um preço bem acessível, não passa assim de 9, 10 reais. E aí você vai falando, olha, pré-adolescente, a mentira, às vezes você mente só um pouquinho e acha que não tem nada a ver, que não vai ter nenhuma consequência, né? Você mente um dia para esconder algo que você fez, mente outro dia para não receber nenhuma punição. Às vezes você encontra uma situação na sua vida que você, se mentir, vai conseguir ganhar algo legal, né? O reconhecimento legal de alguém, ou quem sabe uma coisa, um bem, um presente, e você mente. E você vai mentindo e quando você vai vendo, a sua vida vai ficando contaminada com a mentira. Você pode ver que a água vai ficando, ó, manchada, né, do iodo. E você explica para eles. Às vezes você acha que não vai ter, ninguém vai descobrir e você continua mentindo. Pensa que, né, que as pessoas não estão sabendo, não percebe que as pessoas estão se afastando e você continua na mentira. E isso é muito perigoso, porque a sua vida espiritual vai se tornando como esta água aqui. Ela vai se tornando manchada. Isso é muito perigoso. Mas que você saiba, pré-adolescente, que há apenas uma forma de você se limpar da mentira, de você verdadeiramente ser perdoado, de você encontrar perdão diante de Deus, que é através da palavra dele, porque é na palavra de Deus que nós conhecemos o caráter, quem é o nosso Deus, sabemos que ele é um Deus de verdade. Quando nós aprendemos a palavra de Deus sobre quem é o Senhor, a sua revelação completa,
nós podemos nos achegar a Ele, entregar nossa vida, confessar os nossos pecados e nós encontraremos o quê? Aqui através da palavra de Deus, nós encontraremos aqui para a nossa vida a verdadeira luz. Nós seremos limpos de todo pecado. Nossa vida será de nova criatura. E o pecado, ele não irá mais manchar a nossa vida, a nossa reputação, os nossos pensamentos, nosso coração. Nós seremos agora conduzidos pela revelação perfeita do Senhor Jesus. Então é apenas com a palavra de Deus, com a revelação do Senhor Jesus, aceitando, como o Senhor das nossas vidas, chamando o Espírito Santo para nos conduzir, é que nós podemos nos livrar da mancha do pecado, da mentira, é que nós podemos ser verdadeiramente limpos, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, com essa dinâmica simples, professora, você pode mostrar para eles o quão é perigoso o pecado na vida deles e também mostrar para eles que sim, há espaço para arrependimento hoje diante do nosso Deus. Também ressaltar a dinâmica da revista, que é belíssima, combinar com um voluntário, você chama um voluntário e você combine com ele, porque você irá fazer perguntas simples para ele e que irá mentir. Por favor, use perguntas de coisas inofensivas, banais, como por exemplo, falar para ele, o céu é verde, ele vai falar sim, aí você dá uma volta nele. Você pode voar, ele vai falar sim, mentindo, Você dá cada mentira você dá uma volta. Faz 10 perguntas inofensivas. Não use coisas da palavra de Deus, Eu prefiro que você use, eu acho que é mais interessante você usar coisas banais mesmo. Existe árvore de dinheiro, aí ele vai falar sim. Aí você dá outra volta nele, até que você enrole ele, assim, da altura do ombro até os joelhos, Dê uma voltinha nele, dê umas voltas, e aí peça para ele se mover. E explicar, de uma forma muito, muito simples, que a mentira nos aprisiona. Mas aí você traz a tesoura, como símbolo da verdade, mas a verdade aí você pega e, corta todo o barbante, falar para eles que a verdade sim é que nos dá a verdadeira liberdade, de nós sermos felizes, de nós termos paz aqui neste mundo. É apenas a verdade, é apenas caminhando com o Senhor, que é a própria verdade, que nós iremos alcançar, essa paz, essa felicidade tão maravilhosa que Ele nos concede, que Ele nos promete. E, querido professor, com esta dinâmica, com esta lição, com essas informações, nós terminamos aqui mais uma pré-aula. Muito alegre de termos vocês aqui. Comentem, compartilhem. Vocês são uma bênção nas mãos do Senhor. Continuem firmes, animados na obra de Deus, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. E continue aqui conosco nas nossas próximas pré-aulas. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.